onde a preocupação com a justiça kármica é neutra. Ou seja, se você pedir o bem, vai fazer o bem. Se você pedir o mal, vai fazer o mal. Mas o que é o bem e o mal? Bem e o mal são muito relativos. Muitas vezes o bem para o Marlon pode ser o mal para um outro irmão. Muitas vezes o bem para um outro irmão pode ser o mal do Marlon ou o mal de um outro irmão. Gente, isso acontece até dentro da Umbanda, diretamente com um preto velho, com um caboclo, com uma criança. São coisas absurdas solicitadas a todo momento por certos consulentes. E aí, você bate no peito para falar que a quimbanda é do mal, é do coisa ruim, quando você sabe que isso acontece também na Umbanda. Não é justo julgar a quimbanda dessa maneira. Mas, ou mães, né? Desculpa meu carioquês aí. Mas tem aqueles que pegam a quimbanda, que é uma outra essência de culto a Exus, para essa questão de, como eu falei, consultas de forma a não se preocupar com a justiça kármica. Tá ok, gente? E aí, Marlon, já ouvi falar na quimbanda das 7 linhas, né? Porque a Umbanda tem 7 linhas, então a quimbanda também tem 7 linhas. Olha, por tudo que eu já escutei desde que eu comecei a ser um bandista, ainda molequinho, não querendo julgar, e como eu falei lá no início, quem tiver informações, que entre em contato, passe, conversa e vamos trocar uma ideia e vamos trazer, quanto mais material tiver, melhor para a gente fazer os nossos podcasts. Mas até onde eu estudei e ouvi de pessoas praticantes, experientes, vividas dentro da quimbanda, essa questão das 7 linhas da quimbanda é apenas para a questão da quimbanda cultuada como seita e não para a quimbanda cultuada como religião, né? A quimbanda, ela tem vertentes, né? Quais são as vertentes de quimbanda? De todas, vamos ver se eu lembro de cabeça. Bom, quimbanda malay, quimbanda xambá, quimbanda misifim, quimbanda mussurubim, quimbanda nagô, quimbanda mista, quimbanda luciferiana. Então, se você estudar um pouco dessas quimbandas, você vai entender qual é a quimbanda que é voltada para a religião, onde se usam o culto dos Exus e Pombageiras para o que é bom, para o que é correto, para quem busca a elevação espiritual, porque religião é para isso, é para te ligar a Deus, tá ok? E você começar a estudar essas quimbandas, você também vai entender qual é aquela que busca uma seita, né? É uma coisa, entre aspas, vamos dizer assim, não sei nem se eu deveria dizer isso, mas com todo respeito, uma coisa sem filtro, né? E eu não tô aqui para julgar, cada um faz o que quiser de sua vida e lá na frente há de vir o retorno, né? Justiça kármica. Não é isso, gente? Então, assim, poxa, fico muito triste quando eu vejo um bandista falando, quimbanda é coisa do capiroto, é coisa do coisa ruim. Gente, estuda, vamos procurar saber do que nós estamos falando. Não é isso? Tem uma quimbanda aí, sim, que é a quimbanda luciferiana, que, se eu não me engano, é a quimbanda que bota uma entidade abaixo de Deus chamada de maioral, né? E que divide esse poder do maioral com outras 2 ou 3 entidades, chamada de que é o Befamé, que é o Beuzebu, Astarote, enfim, algumas criaturas que são citadas em algumas culturas, como a hebraica, por exemplo, que cita lá em alguns momentos a questão do Lúcifer. E, gente, quando a gente para ler e para estudar, o cristianismo católico,
evangélico demonizou Lúcifer. Porque se você olhar e ler sobre Lúcifer pelo ponto de vista de outras culturas, Lúcifer não tem nada a ver com demônio, com Satanás, com coisa ruim. E aí você se encontra numa encruzilhada e fica assim, bom, em que acreditar? Acredite, meu irmão, minha irmã, no bom senso. Acredite num estudo bem feito, na palavra de quem você confia, né? Livro de autores que você possa confiar, de autores que tenham bagagem, que tenham história, que tenham vivência. Tá ok, gente? Se você parar, ainda vou mais longe, se você parar para estudar a própria Umbanda, ela começou a sofrer essa questão de demonização da Quimbanda, se eu não me engano, na década de 40, por um grande sujeito escritor da Umbanda que agora me fugiu da memória. Mas vamos ver se até o final do podcast eu lembro o nome do cidadão. Rivas Neto? Acho que não. Não sei se foi o Rivas Neto, não sei se foi o Figueiredo. Enfim, foi um cidadão desse aí que lá pela década de 40, se não me engano, publicou um livro que cita Umbanda e Quimbanda e que faz esse sincretismo, essa correlação de entidades demonizadas com os Exus da Umbanda. Pronto, aí escafedeu-se, zoou toda a situação. Quimbanda começou a ser coisa ruim, os Exus começaram a ser ruins. Exu é dúbio. Exu faz o bem? Sim. Exu faz o mal? Sim. Mas Exu é dúbio com uma missão de justiça kármica. Ou seja, doa a quem doer. Se merecer o bem, terá o bem. Se merecer o mal, terá o mal. E aí entra naquele ponto de vista que eu falei. Bem e mal é muito relativo. É ou não é, gente? Então, assim, estudem, gente. Estudem antes de falar, antes de comentar, principalmente antes de julgar. Para julgar, só Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. Bom, falamos um pouco sobre Quiumba, né, a etimologia, que significa crânio, e também da passagem ao espírito que frequentou, que possuiu aquele crânio, né, ou seja, um antigo ser encarnado que desencarnou e daquele crânio um espírito vagou e trouxe aquele conhecimento daquela vida que foi vivida naquela época, e aí esse espírito começou a ser cultuado por um curandeiro, um feiticeiro de uma aldeia, e essa prática recebeu um nome de macumba, mas infelizmente essa macumba começou a ser utilizada para muitas coisas erradas, e aí levou-se o lado pejorativo de que o macumbeiro é aquele que faz magia negra para o que não presta. E aí, através dessa macumba, houve um sincretismo e uma correlação com a Quimbanda, que é o culto dos Exus, e aí os Exus também foram demonizados. Pronto. Resumidamente, é tudo isso que eu falei. E muito mais, né? Vão além, meus irmãos. Não parem aqui no podcast sobre Quiumba, Macumba e Quimbanda. Vão além. Estudem. Tentem entender quando foi que houve a correlação de entidades demonizadas com os Exus da Umbanda. Por que isso foi feito? Qual era o interesse? Como eu falei, Exu não é santo. Exu tem dualidade. Faz o bem, faz o mal, em busca de uma justiça kármica. Exu é cumpridor da lei divina, amparado por Ogum. Bom, vamos parar por aqui, porque senão eu vou começar a entrar muito em Exu. E eu quero trazer o tema Exu para o próximo podcast. Porque aí sim, falamos de Egum e Egungun, falamos de Quiumba, falamos de Macumba, falamos de Quimbanda. Agora sim, nós vamos entrar em Exu e Pombagira.
Tá bom, gente? Fazendo só mais uma observação aqui sobre quiumba, como eu falei aqui no meio do podcast, tudo que foi falado aqui não é para defender o quiumba, porque hoje o quiumba tem um conceito definido dentro da Umbanda, dentro da quimbanda, dentro das nações do candomblé, né? Quiumba, ele é um egum com uma expertise, vamos dizer assim, a mais, né? Ele é um egum sabido, ele é um egum sábio, ele é um egum que sabe manipular, que sabe se posicionar, que sabe vampirizar, que sabe atrapalhar, que sabe ir atrás dos objetivos dele, manipulando energias e manipulando pessoas, se aproveitando. Esse é um pobre coitado? Não. Não é um pobre coitado porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele sabe exatamente o que ele quer. Ele sabe exatamente de onde ele veio e ele sabe exatamente para onde ele quer ir. Então tudo que foi falado aqui não é para santificar o quiumba, foi apenas para dar uma origem a toda essa história e o conceito contemporâneo que nós temos hoje, de quiumba, macumba e quimbanda. Tá ok, gente? Bom, fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela sua audiência, vamos dizer assim, né? Espero que estejam todos bem. Vivemos um tempo aí de pandemia. Eu, Marlon, sou aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, bairro de Campo Grande. Aqui a situação ainda anda bem complicada. Gente, vamos fazer a nossa parte. Aproveita aqui para fazer um apelo. Faça a sua parte. Use máscara, use álcool. Não se exponha em situações e muvucas sem necessidade. Tá ok, gente? Principalmente se você tem problemas de saúde, se você não tem plano de saúde, né? Marlon hoje não tem vergonha nenhuma de falar. Marlon é um asmático punk e não tem plano de saúde. Pô, pra que eu vou dar mole, cara? Ah, mas é uma justiça kármica, é um karma coletivo. Ah, tá, tudo bem, mas eu não vou dar mole por aí, né? Vai que alguém se engana e me joga lá no karma coletivo. Tá ok, gente? Brincadeiras à parte. Se cuide, cuide da pessoa que você ama, cuide do seu lar, desinfete tudo, higiene acima de tudo. E é isso, gente. No próximo podcast vamos falar aí sobre Exu. E eu acho que um podcast só para falar de Exu vai ser muito pouco, né? Embora tenha falado já um pouco sobre Exu no capítulo Anjos de Aruanda, eu acho que tem muita coisa para falar de Exu. Exu de nação, Exu de Umbanda, Exu de Quimbanda, Exu entidade da nação, que é o catiço, né? A nação não tem entidade Exu. A nação tem Orixá Exu e uma entidade chamada catiço, que é o Marabô, o Tranca-Rua, o Tiriri, é a mesma entidade, só que lá na nação é catiço. Então tem muito assunto para a gente falar, né? Malandros, povo da Calunga, tem muita coisa para falar dentro de Exu. Eu acho que vai precisar aí de no mínimo uns 2 ou 3 capítulos de podcast só para falar de Exu e Pombagira e toda essa galera que encontra nesse termo, que se encontra nesse termo Exu. Inclusive, trazer à tona essa questão do Exu, orixá dentro da Umbanda. Tem, não tem, existe, não existe, é possível, não é possível, qual é o bom senso em torno disso, isso tem etimologia, isso tem fundamento, enfim, vamos tentar falar de tudo isso mais para frente. Tá ok, gente? Gente, muito obrigado por ter me ouvido, tá ok? Como eu falei aqui, espero que estejam todos bem. Fiquem com Deus na paz, Oxalá. Salve, salve, axé.